Olá! O facto de que na última catequese, ou na primeira catequese que eu dei aqui nestes meios de comunicação através do YouTube, ter tido tanta audiência, me levou à ideia de propor a quem frequenta estes meios de comunicação social, estas redes sociais, a possibilidade de comunicar sobre temas vários, de natureza religiosa, filosófica, cultural e outros que me ocorram, mas que de um modo geral se podiam considerar como verdades esquecidas, isto é, assuntos que são importantes, mas dos quais ninguém fala. E por isso pensei então comunicar, fazer este tipo de partilha, de comunicação convosco, sobre estes temas, em conversas quase informais, que teriam como tema comum justamente este apelo a recordar verdades esquecidas. Para isso inspiro-me particularmente num filósofo alemão do século XIX e XX, século XX, Martin Heidegger, que caracterizava a civilização ocidental desde Sócrates para cá, inclusive a tradição filosófica grega e depois toda a teologia cristã, como um tempo e uma época de esquecimento. Embora não concorde com as análises que o filósofo faz sobre a história da filosofia e sobre o pensamento cristão e o pensamento ocidental em geral, retenho por aí interessante esta intuição de dizer que estamos numa época do esquecimento. Isto é, dá a ideia que a cultura contemporânea, o homem de hoje, esqueceu coisas importantes que foram importantes no passado e que continuam a ser importantes hoje para as gerações atuais e para as gerações futuras, e das quais hoje, de um modo geral, não se fala. A reação que eu tive à conversa, à catequese que fiz sobre a escatologia, sobre os novíssimos, confirmou esta minha percepção, esta minha ideia, esta minha convicção, de que há temas que são importantes, fundamentais para o homem do nosso tempo, mas sobre os quais ninguém fala. Daí a audiência e o acolhimento que teve essa catequese sobre os fins últimos do homem, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. De facto, da morte, muitos hoje têm dificuldade em falar, mas isso não é uma novidade de hoje, é de todos os tempos. Do inferno igualmente, na presunção de que o sucesso da nossa vida, à partida, está garantido. Do purgatório também, no ponto de um modo geral, pouco se fala, ficando apenas o paraíso como uma recompensa ou como uma vida bem-aventurada no além, depois de termos passado uma existência mais ou menos longa no meio das tribulações e da fadiga do existir. Ora, isto convence-me então que não só a morte, o juízo, o inferno e o paraíso são temas esquecidos ou que não são abordados com suficiente clareza e coragem, mas também muitos outros. E por isso estas conversas seriam assim, mais ou menos intituladas, conversas sobre temas, sobre verdades esquecidas. Verdades e evidências esquecidas. E hoje, muito brevemente, gostaria de evocar uma. Talvez para mim, e para nós todos, talvez seja a verdade mais importante, que é essencial. Porque, no fundo, quando se fala de verdades esquecidas, são aquelas verdades que tocam o essencial da nossa própria existência, como pessoas, como seres humanos, como homens e mulheres do nosso tempo. Mas, afinal, o que é isso de essencial? Então, retomando uma ideia que encontramos em Santo Agostinho, porque Santo Agostinho questionava-se também sobre isso, o que é o essencial, depois de um percurso complexo, desde a sua juventude, em que ele percorreu os caminhos do maniqueísmo, que oferecia respostas a todos os problemas de uma forma clara e distinta, como se a realidade se resumisse no claro e no escuro, no branco e no negro, no bem e no mal.
Todos os dualismos, desde o maniqueísmo antigo até os dualismos contemporâneos, são racionalistas, isto é, têm a pretensão de oferecer uma explicação cabal, clara e distinta a todos os grandes temas da existência. Mas, como quem tudo explica nada esclarece, deixou no jovem e no adulto Santo Agostinho uma grande inquietação. E por isso, do racionalismo mais radical, passou ao ceticismo mais radical, não acreditando em nada, assumindo como axioma de que a única verdade que existe é que não há verdade nenhuma, o que no fundo é um paradoxo, mas só para dizer de facto que do racionalismo mais radical se pode passar para o ceticismo mais igualmente radical. Foi balanceando entre estas duas posições antagónicas, do racionalismo ao ceticismo, que Santo Agostinho, já na idade adulta, ou tinha 33 anos, em Milão, descobriu o cristianismo. E ele diz, num dos seus textos, que aos 33 anos chegou ao porto da verdadeira sabedoria. E essa porta da verdadeira sabedoria foi a sua conversão ao cristianismo, foi a celebração do seu batismo por Santo Ambrósio em Milão. E ele disse que a partir daquela altura tudo se fez novo na sua própria existência, na sua própria exigência de compreensão da verdade. E num desses textos que ele escreve logo a seguir à sua conversão, nos Solilóquios, ele questiona sobre o que é essencial, o que é que vale a pena saber, o que é importante não esquecer. E a resposta que ele dá, interrogando-se a si próprio, portanto, num diálogo da alma consigo mesma, que é a experiência do pensamento. Santo Agostinho considera que a experiência do pensamento é um diálogo da mente consigo própria. E por isso é que acontece que há alguma frequência nos damos conta a nós próprios, nos surpreendemos quando estamos, sobretudo sozinhos, claro, a falar alto, a conversar connosco próprios. Essa é uma experiência do pensamento, um diálogo da alma consigo mesmo. Então ele interrogando-se, mas o que é que eu quero saber? O que é importante saber? E a resposta foi Deus e a alma. Mas não te importa conhecer mais nada? Só Deus e a alma, mais nada. Portanto, para Santo Agostinho, o essencial, a verdade que não se pode esquecer, é Deus e a alma. A relação entre Deus e a alma. Alguns dizem que isto é recair no interiorismo, isto é, reconduzir a verdade àquela verdade interior que nós escutamos em nós próprios, e por isso seria, de certa maneira, um estar desatento em relação ao mundo exterior. Todas essas interpretações são possíveis. O que eu queria, porém, aqui reter era que, de facto, verdadeiramente essencial é Deus e a alma. No fundo, quando Santo Agostinho diz Deus e alma, está a dizer eu e Deus, a minha relação com Deus. E é nesta relação entre mim e Deus, entre a alma e Deus, que se inscrevem todas as outras relações possíveis. A relação com os outros, na intersubjetividade, a relação com o mundo na experiência cósmica, a relação estética, etc. A política, a arte, a economia, tudo o resto aparece como um desdobramento desta relação intersubjetiva entre Deus e a alma. Isso é que é realmente o essencial. Séculos mais tarde, no século XVIII, um filósofo alemão que não era muito cultivador de Santo Agostinho, dizia, porém, algo semelhante quando afirmava que o exercício da razão e o exercício do pensamento, nas suas diversas formas, desde o entendimento mais abstrato até à reflexão sobre a ação e sobre as implicações que isso tem no agir humano, dizia que parte sempre de pressupostos, de postulados indemonstráveis, mas que estão na base de todo o entendimento, de toda a nossa relação com os outros e com o mundo, e isso tem a ver com os três pressupostos fundamentais, que são evidentes e insuscetíveis de demonstração, porque se oferecem a si mesmo na clarividência solar de quem vê o mundo ao meio-dia. E essas evidências são, esses postulados são a existência de Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. No fundo, quando Kant diz que estes são os três postulados
sobre os quais se constrói todo o edifício do pensar e do agir humanos, está no fundo a dizer o mesmo que Santo Agostinho: Deus e a alma. Porque no fundo é a existência Deus que é insuscetível de demonstração. Não há provas físicas, matemáticas, que demonstrem a existência ou não a existência. Portanto, cá estamos no plano da fé. Mas da fé como adesão a uma verdade que se impõe por si própria, como a luz solar. A imortalidade da alma, isto é, o sentido da nossa própria existência, que não somos feitos, digamos assim, para a morte, mas sim para a vida. E por isso o tema da morte nos repugna interiormente, porque contradiz de algum modo o instinto que nós temos de uma vida para sempre e a liberdade, que nenhum dá aos outros e os outros não nos dão a nós, porque está inscrito no nosso próprio ser. Somos seres livres que demandam a verdade, e nesta circularidade entre a verdade e a liberdade vive-se do amor. E por isso a relação intersubjetiva entre nós uns com os outros é de respeitar o mistério do outro na sua grandeza, de alguém que é livre, isto é, responsável pelos seus atos e aberto a uma responsabilidade universal. Isto é, através da solidariedade uns com os outros, construímos uma cidade. E por isso é que Kant dizia que nós devíamos comportar de tal modo que o nosso comportamento pudesse ser critério de comportamento universal. O que aqui dizia, o que aqui se pode deduzir, na minha opinião, ou para a reflexão que eu gosto de fazer sobre este tema, é que nós temos uma responsabilidade sobre os outros, sobre a sociedade, porque nós somos entes isolados, fechados em nós próprios. Ora, isto é que é fundamental nos nossos dias. E por isso nós podemos dizer que a descrença, o ateísmo, no sentido combativo, postulatório, científico, é uma violência contra a razão. Isto é, nós podíamos dizer que o ser humano, o homem, é por natureza crente. Isto é, está predisposto, está aberto, disponível a uma revelação possível do mistério que o transcende. E por isso o ateísmo, a não crença, o agnosticismo, naturalmente no sentido postulatório, persecutório, científico, como impondo uma verdade demonstrada pela razão ou pela ciência, no fundo é uma violência sobre a mesma razão, porque há temas fundamentais que são insuscetíveis de uma demonstração científica, não porque não sejam verdadeiros, mas porque são anteriores, estão na base, são pressupostos de toda a construção que se queira fazer sobre a verdade. Resta agora dizer, no fundo, o que é essencial nisto. Essencial nisto, neste tema agostiniano, neste tema kantiano, neste tema contemporâneo, é a relação do homem com Deus. Isto é, a sua disponibilidade a um mistério que o transcende e que lhe advém, e que nós temos aqui por supor, nesta nossa conversa, uma concepção vaga de Deus, tal como se encontra nas tradições deístas, ou uma concepção mais concreta nas tradições religiosas da humanidade, ou, ainda mais personalizado, das grandes religiões monoteístas e, sobretudo, naturalmente, no cristianismo, que é a posição, que é o ponto de partida no qual eu me coloco. Gostaria apenas de, a concluir esta pequena conversa, fazer um breve apontamento sobre a alma, porque também esta é uma verdade esquecida hoje. Por isso é que eu escolhi este tema como ponto de partida destas conversas sobre verdades esquecidas. Hoje ninguém fala de alma. Em virtude de concepções filosóficas mais ou menos substancialistas, mais ou menos integrais, numa compreensão da relação do corpo e do homem na sua totalidade, muitos filósofos, teólogos, pensadores têm dificuldade hoje em falar de alma. Eu lembro-me que no século V da nossa era cristã, um teólogo grande, famoso, um padre da Igreja, Sandro Ordonez dizia, a propósito dos debates cristológicos dessa altura, que nós corríamos o risco de ver no mundo sem alma, no mundo desalmado, o que na nossa linguagem comum não é abonatório do mundo onde seja agradável viver-se. Um mundo sem alma. O que é que se entende por alma? Eu vou apenas
referir dois tópicos que me parecem ser importantes na nossa consideração. O primeiro tópico é o que nos vem da filosofia grega. Platão, Plotino e tantos outros pensadores gregos da Antiguidade Clássica pensavam em alma como uma realidade divina. Era algo de divino em nós, que vivia no corpo como uma caverna ou como uma prisão. E por isso a morte seria, a morte do filósofo especialmente, a morte por excelência, seria uma libertação da alma que voltaria ao seu mundo divino, onde já existia, onde passou um tempo no corpo como um tempo de purificação provavelmente, e depois retornava ao seu mundo divino. Essa era a concepção dos gregos. E nós podemos dizer que hoje muitos, sobretudo aquelas tradições contemporâneas que acreditam e que defendem a transmigração das almas, a reencarnação, etc., são herdeiros desta tradição filosófica grega, das religiões antigas, que defendiam justamente esta ideia de que este elemento fundamental e espiritual que nos constitui é divino e pela morte se liberta. Não é assim a concepção cristã. Para o cristianismo, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus e é criado no seu corpo, que vem das suas mãos, mas também na sua alma, que é criada pessoalmente por Deus e infundida em nós no início da nossa gestação. Ora, aqui está, quando nós dizemos a nossa relação de Deus e a alma, no sentido agostiniano, estamos a dizer aquilo que há de mais profundo em nós e que é criado por Deus à sua imagem e semelhança e que nos constitui na nossa dignidade e nos distingue dos animais. O relato da criação, do texto do Gênesis 1, primeiro capítulo do Gênesis, diz que nos primeiros 5 dias Deus criou todas as coisas, os animais, as flores do campo, etc., para o homem. No 6º dia criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, mas criou-os para o sábado, para o tempo de Deus, de tal modo que a nossa dignidade está na nossa condição real de sermos livres, senhores, não escravos, mas que não nos pertencemos a nós próprios, pertencemos a Deus. De Deus viemos e para Ele vamos, e nele estamos, ou nele somos convidados a viver os dias da nossa peregrinação terrestre. Cá está. Este primeiro tema que eu gostava nesta conversa partilhar convosco, ou seja, esta verdade esquecida, tão importante, de que o essencial da nossa própria existência é a nossa relação da alma com Deus, isto é, daquilo que há de mais íntimo em nós próprios, que nos constitui o nosso ser, e que é na sua origem a criação divina, porque criada à sua imagem e semelhança de Deus, somos criados para Ele, e por isso o sentido da nossa própria existência é uma elevação constante. Somos convidados a viver nesta dignidade de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, ou, como na tradição cristã, como no cristianismo se diz, filhos de Deus no batismo, filhos da Igreja, e por isso vivemos a nossa dignidade de filhos de Deus. E se nós nos esquecermos que somos filhos de Deus, talvez nos comportemos como criaturas, mas se esquecermos que somos criaturas, é a decadência total da nossa própria dignidade, da nossa própria condição. Por isso, cá está. Não nos esqueçamos desta verdade fundamental, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e como diz Santo Agostinho, só em Deus verdadeiramente o nosso coração repousa. Talvez neste esquecimento desta nossa dignidade fundamental, de toda a pessoa humana enquanto tal, de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, esquecer esta verdade fundamental e esquecer esta dignidade desde a nossa concepção até à nossa morte, esquecendo desta dignidade, desta grandeza que está na nossa origem, no nosso fim, talvez esteja aqui a razão da crise do nosso tempo, como todas as crises da história. E esta, aquela que nós vivemos, talvez seja aquela em que mais sentimos profundamente esta ausência, este esquecimento. Voltar a esta verdade essencial, talvez seja iniciar o caminho de solução para esta e para todas as crises. Foi um gosto partilhar convosco esta primeira reflexão.